Como que sua mãe passava por essas provações suas? A minha mãe sempre falava para mim, aguenta firme, foi a vida que você escolheu. Ela te apoiou? Olha só. Ela, às vezes eu deitava a cabeça no ombro dela e dizia, faz um carinho para mim. Ela falava sempre, aguenta, você que escolheu essa vida. Quando eu abri a Casa Vida para as crianças com AIDS, ela falou para mim, você vai sofrer, pensa bem no que você vai fazer. E quando morreu a primeira criança maiorzinha da Casa Vida, a Fabiana, eu pensei que não fosse aguentar. Era a minha filhinha querida, a Fabiana. E eu lembro que eu passei aqueles dias com tanto sofrimento, eu não conseguia nem dormir. Às vezes eu levantava, punha a mão na cabeça, pensando na Fabiana, e ela chamava Fabiana Maria. E minha mãe dizia, você sabia que ia ser assim. E na Casa Vida eu também fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida 2 vezes. Eu tive que enfrentar muitos desafios. Quem me ajudou muito foi Dom Paulo Evaristo Arns, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, e Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o secretário-geral da CNBB, depois foi presidente da CNBB, está em processo de beatificação. Eu gostaria de viver até ver Dom Luciano santo. Já questionou Deus dessas coisas, padre? Não. Eu gosto muito de um livro, até a editora esses dias reclamou comigo, falou, toda hora você faz propaganda desse livro, já não tem mais. De um teólogo tcheco, chamado Tomás Halik. Ele tem a minha idade, ele nasceu no mesmo ano que eu. Ele tem um livro que em Portugal se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil a editora Vozes lançou e se chama Toquem as Feridas. E então, o meu Deus é um Deus ferido. Aí eu lembro sempre aquela história, o Papa Bento XVI lembrou isso também. Quando visitou o campo de concentração e diz que 2 estavam conversando, acho que judeus, e perguntaram onde estava Deus quando jogavam essas crianças nos fornos crematórios. E o outro respondeu, estava nas crianças. A força de Deus é o amor. Então ele não está do lado dos que jogavam as crianças no forno. Ele estava nas crianças que foram jogadas no forno. E no dia que a Fabiana faleceu, eu estava celebrando a missa de corpo presente da Fabiana, e a comunidade toda, e de repente aparece na porta da igreja e entra Dom Paulo Evaristo Arns. O povo todo se levantou, admiradíssimo de ver o cardeal, e choravam muito. E Dom Paulo foi no altar, ele estava indo para Aparecida, na Romaria, mas ele parou lá antes e ele falou que um dos grandes teólogos católicos se chama Urs von Balthasar. E esse grande teólogo disse, se eu encontrar Deus, eu vou fazer uma pergunta. Por que uma criança sofre? Porque esse grande teólogo não sabia responder isso. E depois que Dom Paulo falou, o pessoal estava chorando muito na igreja. Eu estava sofrendo muito de ver a Fabiana ali morta. E eu fui até o carro acompanhar Dom Paulo, estava paramentado celebrando a missa. Mas aí, enquanto o pessoal ficou rezando, eu fui até a rua agradecer, beijei a mão de Dom Paulo, fiz a reverência. E ele olhou para mim e falou, consola esse povo está sofrendo muito. Dom Paulo era muito firme, e ele falou para mim, consola esse povo. Então, acho que são as ordens que a gente recebe. E o sacerdote, ele tem que ser essa esponja, assim? O sacerdote, ele tem que... Pois é, às vezes eu falo assim, me tratam, eu acho que é o Saramago que diz isso, me tratam como se eu fosse de aço.
mas eu sou só de carne e osso. Então as pessoas às vezes acham que o padre tem que aguentar tudo, tá sempre feliz, tá sempre de bom humor, tá sempre calmo, porque se eu falar um não, se eu ficar nervoso, aí o padre, tá vendo, olha lá, o padre, tá de mau humor. Então, a gente tem que aprender a... Eu acho que é muito mais difícil para um padre. Acaba que ele é o para-raio de tudo ali, né? Pois é. E aí cada um que chega acha que a sua história é mais importante que a do outro. E que a sua dor e a sua necessidade é maior do que o outro. E você não pode relativizar a dor de ninguém. Então a gente precisa ter muita força. Eu até esses dias assisti o filme da Madre Cabrini. Você já deve ter ouvido falar da Santa Francisca Cabrini. Uhum. Eu gostei muito porque ela brigou com o prefeito de Nova York. Ela é do século XIX. Vocês já ouviram falar? Tem a escola Madre Cabrini aqui na... Eu não sei a história da Mas já ouviu falar? Sim, mas eu não sei qual é a... Ela enfrentou o prefeito de Nova York, enfrentou muita coisa. Ela andava no subterrâneo de Nova York, no esgoto, buscando as pessoas do subterrâneo, no meio de... Agora, esses dias, ontem, acho que teve aqueles moradores de rua que salvaram lá no Espírito Santo o carro que caiu no valão, né? Dando No esgoto, mas o motorista acabou morrendo, né? E eu lembrei muito da Madre Cabrini. Madre Cabrini, quem puder assista o filme dela, se chama Cabrini. Tá acho que no Globoplay. Vou assistir. Se prepare, viu? Porque esse filme da Madre Cabrini... Como que o padre vê essa relação da sua com os políticos? É necessário? Olha, eu não sou filiado a nenhum partido político. Agora, você tem que olhar para os partidos políticos e discernir. Às vezes, quem defende defende e é contra a pena de morte é quem mata. Nós acabamos de ver a polícia militar matar um senegalês no Brás. Como é que ele foi morto? Agora está toda a discussão de que nessas manifestações se tem que usar armas não letais. Agora, quanto tempo se discute isso? Eu acompanhei toda a morte do Joilson de Jesus, do Santo Dias da Silva. Todo mundo viu a morte da Dorothy Stang, da Margarida Alves, do Marçal Tupã. A gente perde o senso da história. Então você tem que ver, às vezes, e aí eu vou dizer uma coisa que é bem complicada. Quando você lê a Paixão de Jesus, como nós lemos nesse domingo, os que queriam matar Jesus, quem eram? Os religiosos e o povo de bem. Não eram as prostitutas, não eram os sem religião, não eram os famintos, não eram a escória. Esses não queriam matar Jesus. Quem queria matar Jesus e condenou Jesus? O povo de bem, os religiosos, o pessoal que seguia a lei. Esses que queriam matar Jesus. Você acha que a humanidade mataria Jesus de novo? Rapidinho, né? Porque Jesus comia com quem? Com os pobres. O domingo, quinto domingo da Quaresma, é o texto do Evangelho de João, que originariamente era de Lucas. Os homens não aceitaram, jogaram para o João, e durante muito tempo foi um texto que não se lia nas igrejas. A mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, sinal que aqueles religiosos estavam lá de olho nela, e estavam vigiando a vida dela, levaram-na para Jesus e dizem, a lei de Moisés manda matar essas mulheres. E a gente sabe pela lei judaica que ela tinha menos de 16 anos, porque a mulher até 16 anos era apedrejada, dos 16 anos para frente era estrangulada, então ela tinha menos de 16 anos. E quando Jesus diz, atira a primeira pedra que se jogava era uma pedra de 50 quilos, que se jogava nas costas da mulher. E quando levam lá e falam para Jesus,
Moisés manda apedrejar essa mulher. Foi pega em adultério, em flagrante, hein? BO de flagrante. Jesus escreve no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas o escrever no chão está nos profetas, que são aqueles que se afastam de Deus. E quando insistem, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a pedra. E todos desistiram. E Jesus fala para a mulher: onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Dizer para ela devia estar descomposta, descabelada, suja, arrastada no chão, com sangue, machucada, ia ser morta. Imagine o pavor que ela estava. E Jesus diz para ela: nem eu te condeno. O único que podia julgar é o que não condena. É Você muito tem difícil ser Jesus, né, padre? E muito difícil segui-lo, porque ele ele é o Filho né? de Deus. É Deus feito homem. Agora, segui-lo que é o problema. E que eu digo sempre na comunidade. Com Deus eu me dou muito bem. O problema é quando vem a família dele. Como que eu você faço acha para que- seguir Jesus da melhor forma? Inclusive, eu ia falar pro senhor, por exemplo, eu tenho muita vontade de ser católico. Eu não sou católico. Adoro conversar com padres. E eu acho que eu não me tornei católico porque eu sei o quão difícil é ser católico. Não é fácil, é um compromisso que você tem. Só diria uma coisa para você. A questão não é ser católico ou não. É ser humano. Porque você pode ser católico e ser desumano. Tá cheio de gente que fala em nome de Deus, mas fala de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus despótico. Jesus fala de um Deus misericordioso. Nós ouvimos agora durante a Quaresma a parábola do pai misericordioso, que a gente chama de filho pródigo. Sim. O filho gastou todo o dinheiro, foi ingrato com o pai, voltou para a casa do pai não porque estava arrependido, mas porque estava com fome, comendo a comida do porco no chiqueiro, nem isso ele podia comer. Ele volta para casa. O que o pai faz? Dá a melhor sandália, põe o manto da dignidade, põe anel no dedo dele, dá o cartão de crédito para ele e ainda dá a senha. Mas é porque quando a gente vê, talvez seja uma percepção então, porque Deus é misericórdia, sim. Mas ele também é justo. E talvez nessa parte. Mas não. a justiça de Deus é o amor. Inclusive, eu gosto muito de um biblista. Eu disse isso na paróquia, as pessoas ficaram meio confusas. Esse biblista chamado Alberto Maggi, quem quiser ler os livros dele, tem um livro dele que se chama, muito bonito, que se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. Ele disse uma frase que eu reflito muito sobre essa frase do frei Alberto Maggi. Ele é até um frei servita, ele é da Congregação dos Servos de Maria. E ele é chamado na Itália de frade herético. Mas ele diz uma frase muito bonita: se é justo, não é amor. Você ficou admirado, né? Sim. Porque o que é justo é aquilo a que você tem direito, você merece, é teu. Certo. Isso é justo. O amor, você não merece, não é teu, mas eu te dou, porque você precisa. Deus tem uma justiça, que é o amor. Nós não temos mérito, nós não merecemos, mas Ele nos ama assim mesmo. Quem de nós pode apresentar para Deus aqui os meus méritos? Você é devedor, eu sou credor disso e daquilo. Nós, inclusive as orações da Quaresma falam muito disso. Nós não merecemos, mas precisamos. Às vezes a gente diz: você não merece meu amor, mas eu preciso. Isso é um pouco de caridade, padre? Não, isso é a misericórdia, é a compaixão.
Se Deus for nos tratar só com justiça, nós estamos todos fritos. Como eu dizia no meu tempo de criança, frito e enfarinado. Se a gente for diante de Deus, a justiça de Deus, e o profeta Isaías diz isso, é incompreensível. É tão distante como o céu está como a terra está do céu. O profeta Isaías diz isso, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A minha lógica não é a lógica de vocês, porque é amoroso. É a parábola do samaritano. Quem foi socorrer o ferido? O herege. Aqueles que ninguém... O samaritano que era odiado, que era desconsiderado. Ele cuida, ainda paga a estalagem e diz, quando eu voltar, eu vou pagar o que ele gastou a mais. Então, o amor de Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho fala muito isso. Se você compreende o amor de Deus, é porque você não compreendeu nada. Se você diz, eu entendi o amor de Deus, é porque você não entendeu nada. Só sei que eu não sei. O amor de Deus é incompreensível. É ilógico, porque a nossa lógica é a lógica da meritocracia. Sim. Você merece. Diante de Deus não tem sala VIP. Diante de Deus não tem meritocracia. Por isso que a gente diz graça. A graça é grátis. É gratuidade. A gente costuma falar, aqui nem almoço é de graça, né? Eu pergunto, onde tem almoço grátis? No céu. Com Deus. A gratuidade é não esperar. Essa parte do almoço grátis, tem algumas pessoas que fazem isso aqui. Ora, o amor de uma mãe é assim. Por isso que o profeta Isaías diz, eu jamais te esquecerei, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão. E ainda que a tua mãe não te amasse, eu amo você. Diz lá no profeta Isaías. Ainda que a mãe não amasse o filho, eu amo você. Vamos pensar, o pai de vocês todos é o Papa, dos padres. O Papa é o nosso, vamos dizer assim, elo de unidade. Ele é o chefe da igreja, porque a Igreja Católica não é uma democracia, ela é uma teocracia. É um poder que se exerce em nome de Deus. Uhum. Então, por exemplo, ser católico, ser contra o Papa, já dizia São João Bosco, está na igreja errada, né? Então, nós acreditamos que todos nós temos que estar sintonizados com o Papa. O Papa, alguns cristãos mesmo, teoricamente não seriam mais, eles discordam de alguns dos posicionamentos do Papa. Você concorda com ele? Você acha que ele tem exercido bem a sua função? O Papa Francisco, só a história vai mostrar a grandeza dele. Ele é muito amado no mundo. Às vezes, todas as religiões rezaram pelo Papa Francisco. E agora, os médicos do Vaticano disseram que a recuperação do Papa Francisco é um milagre, que não há explicação. Ele ficou muito mal, né? Muito mal. 2 vezes eles esperavam que ele ia morrer. E os próprios médicos do Vaticano e da Clínica Gemelli disseram que eles tinham já tomado a opção de deixá-lo morrer em paz. E ele reagiu. É a força da oração do mundo. O mundo rezou pelo Papa. Os ateus rezaram pelo Papa, os muçulmanos rezaram pelo Papa, os evangélicos rezaram pelo Papa. O pior foram católicos que discordam do Papa. Você pode até discordar, mas não pode manifestar que você é contra o Papa. Isso é inaceitável. Isso não se pode aceitar. Que um padre diga que é contra o Papa, isso é inaceitável. E contra a igreja, né? E contra a igreja. Você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você faz parte, você está nesse prédio aqui. Esse prédio aqui tem regras, não tem? Sim, claro. Você pode discordar das regras, mas para morar aqui nesse prédio você tem que seguir as regras. Como nosso amigo Padre Fábio diz, né, se for para errar,
eu vou errar com a igreja. Sim. É. E é até interessante, um dia o Drauzio Varela, no programa de entrevista dele, ele me perguntou, mas por que você não deixa de ser padre e faz essas coisas que você faz sem ser padre? Eu falei para ele, Drauzio, por que você não deixa o CRM? Você pode continuar fazendo as coisas que você faz sem ter CRM. Então, eu amo a igreja, não quero deixar a igreja. Tem como deixar O de Papa- ser padre? Você pode deixar de ser padre? Pode. Eu posso pedir, eu posso fazer um pedido formal pedindo para deixar o ministério. O Papa Francisco, ele chegou a ligar pro senhor, né? Ligou. Elogiou o seu trabalho várias vezes, né? Não, ele ligou uma vez. Mas elogiar, ele elogiou mais de uma, né? É que ele falou no dia seguinte, no Ângelos, na Praça de São Pedro, que tinha falado comigo por telefone. Como que foi essa ligação, o senhor pode falar? Sim, eu estava em casa e o meu telefone tocou. Era uma época muito difícil, eu estava passando por uma situação muito difícil, de perseguição, de incompreensão. E meu telefone tocou e aí veio sem identificador de chamada. Eu imaginei um jornalista, porque o celular corporativo dos jornais, quando te liga, aparece sem identificação de chamada. Falei, é algum jornalista, né? Aí eu atendi, alô, Padre Júlio? Eu falei, sim. Eu imaginei um jornalista estrangeiro. Aí a voz perguntou, parla italiano ou habla castelhano? Eu falei, due. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu reconheci a voz. Aí eu falei, santità! E dei um pulo. Eu falei, eu não consigo falar com o Papa sentado. Aí ele disse, eu sei tudo que você passa, sei todas as dificuldades que você tem, sei tudo que está acontecendo com você. E tenha força, tenha coragem, não desanime. E aí ele me fez uma pergunta que só um jesuíta faz. Tem uma piadinha que nem Deus entende a cabeça do jesuíta. Inteligente isso aí, hein? Aí ele perguntou, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o meu dia. Ele falou, isso mesmo, conviva com os pobres, é isso que Jesus quer. Conviva com os pobres. E aí ele disse para mim, diga aos moradores de rua que eu rezo por eles e diga que para eles rezarem por mim. Só um jesuíta para perguntar algo assim. Os jesuítas que tem essa forma, e que ele perguntou, como é o teu dia? Meu Deus do céu. Assim, como que com uma intimidade até... que um diretor espiritual que pergunta, como é que você organiza a tua vida? Como é teu dia? O que é que você faz durante o dia? E que o bispo fala do seu trabalho, o bispo de São Paulo? O cardeal arcebispo, ele confirma o trabalho que a gente faz. E eu não faço nada que não seja em nome da igreja. Sim. Então ele sabe que o trabalho que é da pastoral, eu tenho que seguir as normas da arquidiocese, a orientação do arcebispo, porque quando eu fui ordenado padre, domingo vai fazer 40 anos, eu prometi obediência ao bispo. Então o padre promete obediência ao bispo. O religioso faz voto de obediência ao superior religioso. Eu sou padre secular, então a minha obediência é ao bispo. Sim. Aí ele pergunta, ele põe a mão no ombro da gente na dia de ordenação e ele diz, você promete obediência a mim e aos meus sucessores? Aí se você falar não, eles dizem, então não vou te ordenar. Há um tempo atrás surgiu na igreja... Mas depois você pode temar um pouquinho, soltar uma bombinha daqui. Há um tempo atrás... O menino Júlio ainda existe, pô. Surgiu na igreja esse movimento da teologia da libertação, que hoje é proibido, né? Não, a teologia da libertação não é proibida. Não Ela é uma teologia da igreja, como tem a teologia da esperança, como tem a teologia tomista, como tem a teologia agustiniana, também existe a teologia da libertação. Ela não é condenada. Não existe uma condenação. Existem avaliações sobre a teologia da libertação. O próprio Papa São João Paulo II declarou: a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária.
Isso é o discurso do Papa São João Paulo II aos bispos no Brasil. Uhum. O Papa Bento XVI fez reparos à metodologia. Por exemplo, para você entender, São Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica. Santo Agostinho usou a filosofia platônica. Tanto que a gente diz numa linguagem figurada, São Tomás batizou Aristóteles, Santo Agostinho batizou Platão. E a teologia da libertação usou mediações socioanalíticas, inclusive do marxismo. Agora, o marxismo é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Agora, há fundamentos que ou princípios do marxismo na teologia da libertação, como há princípios aristotélicos na teologia de São Tomás e fundamentos e princípios platônicos na teologia de Santo Agostinho. Acontece que usam disso para condenação. Agora, veja, hoje você pode estudar filosofia sem conhecer o marxismo? Hoje o mundo pode estudar ciências sociais sem estudar o marxismo? Não. Hoje você pode estudar psicologia sem estudar Freud? Claro que não. São extremamente necessário. E você pode conhecer literatura sem levar em conta o Saramago? Impossível. Você pode estudar filosofia sem levar em conta Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre? Claro que não. Ah, não, eles são ateus. Ah, eles são... Qual que é a opinião do senhor sobre essa teologia da libertação? Eu fui formado na teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia que nasce da espiritualidade. Há muita fake news, muita deformação. E, em geral, quem critica a teologia da libertação nunca leu Gustavo Gutierrez, falecido recentemente. É uma mentira que vai se propagando e todas as culpas vão sendo jogadas na TL. É manipulação. TL, o que quer dizer TL? Até na linguagem da informática, o que é TL? No mundo da informática, o que é TL? Eu vejo... É uma sigla da informática. Então o pessoal fica, a culpa da TL. Mas o que é a TL? Ninguém sabe explicar. O que é o comunismo? Ah, você é um padre comunista. Falam muito isso para mim. Eu digo, quais são 4 fundamentos do comunismo? Aí as pessoas falam, é comunista porque é abortista, porque defende os LGBT. Não, o comunismo não tem nada a ver com isso. O comunismo é uma filosofia dialética. É outra coisa. Então, eu pergunto para esses críticos da teologia da libertação, eles leram Gustavo Gutierrez? Eles sabem quem é Inácio Lacorria? Eles conhecem o pensamento de Juan Luís II, de Ricardo Munhoz, de Franz Rick Lammerter? Não conhecem. Hoje, por exemplo, você estudar filosofia e não conhecer Henrique Dussel? O Papa Francisco falou uma coisa interessante há pouco tempo, a jornalista riu muito. Ele falou, não quero padres burros. E ele falou, já tem muito burro solto por aí. Porque as pessoas não estudam, não leem. Então, para você fazer uma crítica, você precisa estudar. As pessoas não querem estudar. A gente estuda com inteligência artificial. Eu acho que não seria um bom estudo com Pois é, e hoje até... É um resumo, né? Você só lê o resumo. Você viu que as escolas estão proibindo o celular, estão proibindo trabalhos feitos pela inteligência artificial. É tudo emburrecendo as pessoas. Né? Vai emburrecendo, porque as pessoas não são mais capazes de pensar. Isso é um problema. Então, quais são os fundamentos teológicos da teologia da libertação? Por que ela é uma teologia latino-americana? Quais são os fundamentos do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, de Puebla, na Igreja Latino-Americana? Então, até uma ocasião, um padre desses mais tradicionalistas falou para mim, Santa Catarina de Sena e São Francisco de Assis se santificaram participando da missa de sempre São Pio V. Eu falei, olha, você está com um problema histórico.
Porque São Francisco de Assis é de 1200, Santa Catarina de Sena é de 1300, o Papa Pio V é de 1500. São Francisco e Santa Catarina de Sena, aliás, Santa Catarina de Sena agora dia 29 de abril, nunca ouviram falar do Pio V. Então como é que eles assistiram à missa do Pio V? Do rito do Pio V? Então as pessoas repetem coisas sem... e Dom Paulo ensinou muito isso para nós, para os seminaristas do tempo de Dom Paulo Evaristo Ardes. O rigor no estudo, o rigor nas informações, a precisão. A gente não erra? Erra. A gente não tem problemas? Tem problemas. Nenhuma teologia é pronta e acabada. A teologia é dinâmica e tem que ser questionada. Nós não podemos usar agora a teologia do Concílio de Trento. Nós agora temos que entender a eclesiologia, a cristologia, a teologia do Vaticano II. Sim. Então, falta muito nessas críticas que a gente ouve, fundamentação. Eu gosto muito, não sei se alguém dos que estão nos ouvindo conhecem a epistemologia genética do Jean Piaget. Eu gosto muito do Jean Piaget. Outro dia eu vi uma foto dele no escritório dele na Suíça, aí eu falei até que o meu escritório está melhor arrumado do que o dele. Que é uma confusão, ele está lá no meio dos livros que ninguém sabe como o tiraram de lá. O Jean Piaget diz que nossa inteligência tem a fase concreta, a simbólica intuitiva e o pensamento operativo, reversível, complexo. A fase concreta, a criança só acha que existe o que ela está vendo. Aí você brinca com as crianças. Sumiu. Achou. Sumiu. Achou. Aí a criança ri. Você já viu a criança rindo? Sim. Você cobre uma coisa e fala para a criancinha. Sumiu, porque para ela só existe o que ela está vendo. Esse é o pensamento concreto. Por isso que a criança pequenina, ela inicialmente reconhece só a mãe, porque é um quadro fixo. O pai é um quadro móvel, hora aparece, hora desaparece. Inclusive agora tem a licença paternidade para o pai ser uma presente, figura, né, mais permanente, porque a criança, para a criança pequenina... Precisa até para ajudar a mãe, né? Exato. Conhecer o pai, né? E a criança só acha que ela só existe para ela o que ela está vendo. A segunda fase do pensamento é o pensamento simbólico intuitivo. Menino é azul, menina é cor-de-rosa. Vermelho é comunista. Teologia da libertação não presta. Esse é o pensamento simbólico intuitivo. E o terceiro é o operativo, reversível, pensamento complexo. O Láudio de Oliveira Lima, quem conhece a história da educação do Brasil, é o aplicador do Jean Piaget no Brasil. Lembram, aqui em São Paulo tinha muitas escolas Piaget. Teve uma febre de escolas piagetianas em São Paulo, como montessorianas. O Láudio de Oliveira Lima diz que a maior parte do povo brasileiro não passa da segunda fase do pensamento. Está no pensamento simbólico intuitivo, que é o fundamentalismo. Eu percebo aqui no podcast que quando a gente traz padre, as pessoas ficam assim, esse padre é TL, esse padre é TL. Aí você pergunta assim, tá bom, mas o que é TL? É teologia da libertação. Tá bom, mas o que é teologia da libertação? Aí a pessoa fica presa. É um conceito vago, não né? sabe. Não sabe. Não vai tem. Dizer, esse é comunista. Como que alguém de teologia pode ser comunista? Então, tô nesse assunto. Esses dias o Frei Gilson foi, inclusive, cancelado. Porque ele citou sobre isso. Você rezou com o Frei Gilson? Sim. Não foi? Aquilo que ele faz está correto? Olha, o Frei Gilson tem um grande valor. Ele está fazendo o povo rezar. Todos os dias pela manhã, eu acompanho o terço do Frei Gilson. E hoje, por exemplo, eu pus 3 intenções no terço de manhã do Frei Gilson. Até um pôs lá, Padre Júlio, sai fora daqui, não sei quanto. Aí eu pus assim, vamos rezar pelos que nos odeiam também. Então, eu acho que ninguém pode dizer, olha, a verdade só é minha. Só eu sei qual é a verdade.
O Frei Gilson também manifesta coisas verdadeiras. Ele reza pelo povo, ele consola o povo, ele consola as famílias. Quem faz isso que ele está fazendo? Só ele, só. Então por que a gente Deve vai existir outro, né, cancelar? Que ele tem pensamentos teológicos que são pensamentos teológicos mais conservadores, de uma teologia mais clássica? Tem, mas isso não o torna pior ou melhor do que eu. Eu não sou melhor que o Frei Gilson. Ele é meu irmão, como eu sou irmão dele. A gente até tava falando Tem um antes de irmão que começar o gosta de episódio. rock e o que gosta de pagode, né? Cada- Enfim, o gosto...